O coração do Brasil possui 3 polos nacionais oficialmente constituídos, a saber: Palmas, no Tocantins, como centro geodésico, Barra do Garças, no Mato Grosso, como centro geográfico, e Brasília, no Distrito Federal, como centro político, reunindo assim os 3 estados mais centrais do país como uma tríade monádica, um teotrim geográfico, enfim. Ora, todo tipo de polo gera vórtices específicos, ou, melhor dizendo, resulta como tal, sob conjunturas determinadas. O vórtice geopolítico é psíquico, o vórtice geodésico é material, e o vórtice geográfico é mental. Estas localidades formam então um triângulo pitagórico, com faces relacionadas à natureza desses vórtices, reunindo o centro geodésico telúrico em Palmas, o centro geográfico intelectual em Barra do Garças e o centro político emocional em Brasília. Em meio a este triângulo de forças, misticamente colocada, está a cidade de Alto Paraíso e a própria Chapada dos Veadeiros, coordenando e recebendo todas estas energias centrais. Como tal, este centro místico processa as 3 energias elementares numa 4ª de natureza intuitiva associada ao plano do coração. Outra realidade a ser considerada diz respeito ao clima. A temperatura influencia o temperamento humano. Coisa que se traduz muito bem através da arte como expressão do caráter coletivo de um povo. A zona tropical é aquela que recebe os raios do Sol com maior equilíbrio, dentro da realidade brasileira e suprahemisférica. A faixa mais quente junto ao Equador é material, e a faixa mais fria próxima aos polos é mental. A zona central está relacionada à energia psíquica ou das emoções, onde, como dizia René Guénon e outros, os antigos Atlantes estavam situados, em ambos os hemisférios. E nisto, aqueles Atlantes originais, que eram os primitivos agricultores do Neolítico, situados originalmente nas várzeas e nas florestas tipicamente tropicais, chegaram muitas vezes a conviver com os Ário-Atlantes, cuja cultura civilizada geralmente primava por se localizar em altitudes e latitudes mais elevadas. A cultura Atlante foi aquela que começou a cultuar as energias do coração, mais como um assunto de elites todavia. Porém, com a evolução, a atual retomada desta energia intuitiva na nova era matriarcal se difunde para toda a humanidade. Por causa da energia emocional dos trópicos, se diz que esta zona, comumente rica e luxuriante de vida e de vegetação, suscita as forças afetivas do ser humano, assim como a energia sensorial e dos desejos. Porém, algumas regiões, mais austeras e elevadas, também tendem a refinar estas tendências, através do chamado clima tropical de altitude. O coração do Brasil é uma síntese natural. O Cerrado representa um grande sistema simbiótico. Para a ciência da biologia,
o Cerrado é o maior ecótone do país, isto é, o sistema de transição mais amplo, por assim dizer, enriquecido e privilegiado por confluir com vários ecossistemas circundantes. E, em decorrência, aurir também das suas diversas influências humanas e culturais. Por esta razão, na filosofia indígena, o Cerrado é considerado como a casa de todos, uma verdadeira terra de encontros. A palavra coração costuma ser entendida como ação corajosa, cordata e concordada. Por isto, o coração traz a energia dos guerreiros. Planaltos, altiplanos e as estepes centrais dos continentes foram sempre o ambiente ideal das sociedades naturais e guerreiras, vindo a sediar daí centros espirituais da hierarquia que encontra nestas culturas austeras os meios ideais para forjar a fibra do espírito. Daí a localização das cidades míticas ou sagradas nestas regiões, sempre algo remotas, afastadas dos litorais fervilhantes. Se trata, enfim, de organizar um mesocosmo, uma ordem social áurea, para gerar uma noozona radiante a partir das novas coordenadas axiais da Terra, como base para a sagrada noosfera planetária, a luminosa esfera da cultura superior. O trabalho da noosfera é o da Terra-coração, a Terra iluminada e ascensa. A relação que existe entre a noosfera e a noozona corresponde àquela que há entre a aura e os chakras, onde estes são como núcleos de alimentação ou órgãos dos corpos sutis. Numa outra acepção, representa o dom de reunir céu e terra para alcançar a libertação da consciência, tal como ensina a Tábua de Esmeraldas de Hermes Trismegisto. A humanidade tem aspirado pelos céus de muitas formas. Esta foi a grande tônica de toda a era passada, que inclusive ajudou a conviver pacificamente no planeta. Mas agora cabe voltar a aprender a viver correta e plenamente na própria Terra. Quando os humanos alcançarem o poder de manifestar tudo isto, mesmo que em escalas reduzidas, podemos dizer que estarão a caminho de consumar a obra do Sol de que fala o triunfo hermético. Da mesma forma como a astrologia auxiliou o ser humano a expandir a sua consciência, a geosofia lhe orientará agora neste seu retorno à Terra Sagrada, quando poderá realizar, por fim, todos os caminhos da alquimia universal. Com isto, estaremos cumprindo também a dupla premissa do budismo tibetano de harmonizar o método com a sabedoria, simbolizados pela parelha tântrica Yab Yum.
Agartha é sobretudo a confraria dos imortais, a região onde pontifica o eixo espiritual da Terra através das gerações, naquela cultura que melhor administra o Dharma universal de uma dada civilização. A tradição de Agartha, através de todas as suas abordagens possíveis, possui a expressa missão e vocação de trabalhar a Terra-coração a partir do coração da Terra e vice-versa, unificando assim a parte e o todo. Sob esta rede de influências, que alguns chamariam fractais, o ser humano se acha favorecido para perseguir o seu destino pleno, que também é quaternário, ainda que ele logo possa vir a evoluir para as dimensões cósmicas após consumar a presente evolução terrena. Assim, todas as elevadas ciências de Shambhala se destinam a vivificar o coração da Terra, através das artes sagradas da Terra-coração. À semelhança dos altiplanos andinos, o Planalto Central brasileiro representa um destes microclimas especiais em meio aos trópicos. Esta é seguramente uma das origens dos mitos das Ilhas Sagradas, como Avalon e Tula, quiçá cristalizadas aqui e ali em metrópoles, por se tratar de uma acrópole natural de sabedoria situada numa região tropical dominada pelo elemento água e pelo psiquismo. A Chapada dos Veadeiros merece relevo nisto, por suas altitudes mais elevadas, verdadeira acrópole natural destacada nos altiplanos nacionais, coroando todo o Planalto Central brasileiro. E tudo isso termina por configurar um verdadeiro vórtice energético na região. A energia Atlante superior, que é uma energia de nova era, pode ser trabalhada a partir destas ilhas climáticas em meio ao vasto cerrado, sob o chamado clima tropical de altitude. Coisa que a Chapada dos Veadeiros divide com a região dos Pirineus goianos mais ao sul. Clima semelhante domina boa parte da região sudeste, embora fora já da área do cerrado, mas de ecossistemas mais úmidos e litorâneos. O nome Veadeiros atesta que a região era rica em cervos, que apreciam as pastagens das savanas. No budismo, o cervo é um guardião do Dharma. Ademais, ele é o animal de poder ou totêmico que rege o centro do coração com suas 12 pétalas, na simbologia tântrica hindu, e cuja leveza está conectada ao elemento ar. Apesar disto, existe forte vínculo entre este chakra e o elemento fogo, uma vez que é através deste centro que Kundalini desperta e acende em definitivo. Para alguns, a ideia de centro que compõe a mística agartina remete ao interior geológico da Terra,
onde supostamente haveria um Sol central. Este Sol expressa, todavia, uma simbologia espiritual, porque representa o próprio trono do Rei do Mundo, coração e essência dos pivôs agartinos, destinados a fazer desencadear os novos ciclos de evolução do planeta. Da mesma forma como o cosmos resulta da organização de uma hierarquia natural de centros, quadro semelhante também deve acontecer no plano social e cultural da humanidade. A partir da irradiação universal da sabedoria dos divinos mentores da Terra. Para um oriental, a melhor forma de dizer que a Terra, ou antes o interior das terras, é um coração, é através das suas mandalas de Shambhala. As divisões dessas mandalas priorizam seções de 8 e de 12 unidades, que dizem respeito aos chakras existentes na região do coração, como são Anahata e Ananda Kanda. Este último representa, em especial, o chakra cardíaco de eleição dos budistas, assim como a mandala da chama trina do moderno esoterismo. Refletindo, ademais, a estrutura da roda do Dharma indo-budista e outros sistemas divinatórios ou de geografia sagrada, como seriam o Bagua e o Vastuvidya. Por fim, a mandala de Shambhala se reflete diretamente nos sistemas geográficos de evolução que a Sociedade Brasileira de Eubiose vem organizando no Brasil, quiçá mais especialmente naquele que tem sido proposto em data recente para a Chapada dos Veadeiros, diretamente conectada à capital atual da nação. Os sistemas geográficos de evolução projetam as pétalas do chakra cardíaco num círculo de pequenas cidades que orbitam em torno de uma cidade cristal, à maneira dos raios das cores do espectro da luz. Pois toda a região dos veadeiros potencializa esta cultura do coração, e estas são algumas das causas pelas quais se afirma que a região seja, ou se destina a ser, o chakra cardíaco do planeta. E ainda mais seguramente do Brasil, o qual cedia a nova raça raiz da luz do coração. Ideia esta que é tradicionalmente levada a cabo, então, de maneira científica e sistemática, através da organização do sistema geográfico de evolução.
Cabe daí organizar ali a nova e difusa cultura do coração, que é também a cultura solar, conquistando, enfim, a plena imortalidade da alma, fomentando o conhecimento das almas gêmeas e da iluminação plena do ser humano, no matrimônio místico entre o céu e a terra. Assim, a verdadeira terra-coração apenas poderia ser o próprio coração da Terra. Era uma vez